gente fala em dificuldade em renegociar tais dívidas. Explico por quê. Quando nós estamos falando de crédito consignado, o banco não tem o menor interesse em repactuar essa dívida, uma vez que essa dívida ela é uma dívida de certa forma garantida, tá? Então, o máximo que vai acontecer aqui hoje é se houver algum desastre natural, como nós tivemos lá no Rio Grande do Sul, ou seja, as famílias que ficaram desabrigadas, as áreas atingidas, teve de certa forma ali um movimento por parte do governo federal e algumas instituições financeiras que aliviaram por alguns meses a conta para o consumidor, só que porventura essa conta vai chegar, porque quem paga é sempre o próprio consumidor. Então, às vezes, o banco vai dar ali alguma carência e vai jogar isso para mais algumas parcelas ao final do contrato, se ele for, de certa forma, bonzinho, né? Fora isso, não vai ter nenhuma alteração. Então, como é um crédito consignado, de certa forma, é um crédito que tem essa garantia, tá? Então, conta com essa garantia do que? Do recebimento da aposentadoria, salário para quem está na ativa e ficamos presos a isso. Então, o que a gente observa quando recebe um caso aqui no nosso escritório? Quando essa dívida só vai poder ser repactuada quando houver extrapolamento da margem consignável. Quando há o extrapolamento da margem consignável? Depende, gente. Depende por quê? Cada estado tem o seu próprio tribunal e opera de uma forma. O que a lei federal nos diz é que pode ser comprometido. Parágrafo 1º da Lei 10.820, que está aqui na tela, parágrafo 1º do artigo 1º. O desconto mencionado nesse artigo pode incidir sobre verbas rescisórias, se assim previsto no contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 40%, sendo 35% destinado exclusivamente a empréstimo, financiamento e arrendamento mercantil, e 5% destinado exclusivamente à amortização de despesa contraída por meio de crédito consignado ou saque no cartão de crédito consignado. Ou seja, aqui, sem essa situação, sem uma hipótese que extrapole essa margem, não há possibilidade ou existe a mínima possibilidade de se mudar essa situação. Tá? Por quê? O Banco Central, lá em 2020, definiu algumas regras para falar o que é uma pessoa superendividada. Regra superendividamento, antes de existir a lei do superendividamento que veio a ser promulgada em 2021, tá? Um dos fatores era que houvesse um comprometimento de 50% da renda líquida do consumidor. Perceberam como ficou bem próximo? Ou seja, se compromete-se 40% somente com empréstimo consignado e cartão, a gente já está próximo aqui do que é o 50% para ser considerado um superendividado. Um outro fator seria 90 dias de inadimplemento nas dívidas bancárias. Um outro fator poderia também ser renda per capita abaixo da linha da pobreza. A única forma de buscar uma solução para conseguir colocar o empréstimo consignado dentro da margem que é permitida de acordo com a legislação, se servidor público, legislação municipal, se servidor estadual, legislação estadual, se servidor CLT, lei federal 10.820, que é utilizada de forma análoga para poder encaixar determinado consumidor a depender de sua realidade familiar, tá? Fora isso, extremamente difícil, tá? O banco mudar essa situação. Qual que é a sugestão? Buscar a quitação de forma antecipada, havendo ali a possibilidade, obviamente. Para quê? Para acabar com todos os juros das parcelas vincendas e dessa forma você conseguir ter mais sobriedade no seu orçamento familiar, tá? Passando aqui para o quarto maior risco é o comprometimento de longo prazo. Como nós falamos, hoje o crédito consignado nós estamos falando de um prazo de 6 anos, ou seja, 72 meses, tá? Igual a 6 anos. Existem pessoas e casos que eu já conduzi aqui no escritório, por exemplo, né, policiais militares, que detinham empréstimos consignados por nada mais, nada menos do que mais de 10, 20 anos. Ou seja, o servidor acabou de entrar ali no serviço público e ele já tomou um empréstimo consignado para si e carrega aquilo mediante infinitas renegociações para o resto de sua carreira. E aí nos busca, por vezes, no momento em que está próximo de se aposentar, um momento em que já está utilizando outros créditos, bem como
cartão de crédito, como empréstimos pessoais com débito em conta e por aí vai, limite de cheque especial e vários outros tipos de crédito, tá? Que são concedidos no mercado. Então, esse comprometimento de longo prazo, se a gente considerar aqui 6 anos, pensa só como que uma pessoa no cenário do Joãozinho irá ficar por 6 anos preso a este crédito. Por vezes, se a gente for pensar aqui quanto tempo o Joãozinho vai levar para fazer de forma líquida, porque o líquido dele já ficou zero após o recebimento de todas as despesas, fazer frente a todas as despesas. Mas se a gente considerasse que ele não gastasse nada, que é os R$ 4.500, quanto tempo ele demoraria, por exemplo, para fazer frente aos 50 mil que ele pegou emprestado? Se a gente considerasse aqui R$ 4.500, seria cerca de 10 meses. Se a gente considerasse os 12 meses, em um ano ele detinha esses 50 mil. Mas vamos supor que ele ali preservasse de forma espontânea R$1.000 por mês. Nós estaríamos falando de aproximadamente 50 meses para obtenção do mesmo crédito, recebendo um rendimento médio hoje, né, 100% do CDI, nós estamos falando igual a 10,40 hoje, segundo o Banco Central, de forma anual, tá? Então ele chegaria nesse prazo ainda antes, ok?